Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Denise e este é o canal Nilu, Professores de História. E hoje a aula é sobre a Mesopotâmia. Vocês já ouviram falar sobre a Mesopotâmia? Sabia que é uma das civilizações mais antigas da história da humanidade? Pois é, vamos contar um pouco sobre isso na aula de hoje. Então fica ligadinho aí até o final para você saber tudo sobre a Mesopotâmia. Nós iremos dar dicas de como você compreender melhor a Mesopotâmia. Então fica ligadinho aí até o final, tá certo? Lembrando, se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Dá logo agora no início, para não esquecer até o final, tá certo? Se tiver alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida aí no decorrer da aula, coloca aí nos comentários para a gente saber quais são as suas dúvidas. E se não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve, aperta o sininho para você sempre ser lembrado da próxima aula aqui no canal Nilu, Professores de História. Mas vamos deixar de papo e começar logo essa aula, tá certo? Roda a vinheta! Logo quando a gente pensa Mesopotâmia, a gente precisa compreender por que os gregos, afinal foram os gregos que deram esse nome, por que eles chamaram este lugar de Mesopotâmia. Se a gente for lá na origem da palavra, meso significa meio, né? Então aí ao meio, potâmia, rio. Então nós temos aí uma terra entre rios, a Mesopotâmia. Uma terra que está entre dois rios. Estes rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. Como vocês podem ver aí nas imagens do Google, atualmente no Iraque é onde você tem a maior parte de onde foi a civilização mesopotâmica. E como vocês podem ver aí nessa região que está na Península Arábica, você tem aí os rios Tigre e Eufrates até hoje, uma região de vale, por onde passaram diversos povos. Diversos povos constituíram a história do que nós conhecemos hoje como Mesopotâmia. Os povos que passaram pela região da Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os amoritas. Então foram povos que foram se sucedendo ao longo do tempo. Então o povo estabelecia uma dominação na região, como por exemplo os primeiros povos a se estabelecer nessa região foram os sumérios, que depois acabam sendo dominados por outro povo e assim sucessivamente, até chegar aos caldeus, lá no final da civilização mesopotâmica. Então foram a sucessão de dominação de um povo atrás de outro, certo? Que foram ocupando essa região. Como era uma região de vale, então não era uma região que estava protegida aí por montanhas. Então era uma região muito propícia a essa dominação a partir de outros povos, a essas invasões que aconteciam aí na região. Primeiro vieram os sumérios e posteriormente os acádios. Mas eles meio que tinham uma cultura que uma deu seguimento à outra. Então, os sumérios, por volta do ano 4000 a.C., foi se estabelecendo na região com estabelecendo cidades-estado, ou seja, cidades que eram independentes uma das outras, que tinham uma política, uma cultura e diversos elementos que eram independentes uma das outras. O que nos leva a ter uma compreensão desse lugar como uma civilização mesopotâmica é que eles tinham algumas referências que eram parecidas e tinham ali alguma relação entre eles, de trocas comerciais e de uma série de outros elementos. Então eles estavam ali próximos, tendo essas relações em comum. Uma série de cidades-estados, como Uruk, Eridu e Lagash. Então essas eram as cidades que mais prosperaram aí nesse período da história. Os sumérios, para se proteger da região onde era um imenso vale aberto, eles começaram a construir muralhas. E talvez a sua maior construção sejam as zigurates. As zigurates eram uma construção piramidal, só que ela não tinha a mesma função da pirâmide no Egito Antigo, ou lá para os povos do Reino do Kush, como nós estudamos nas últimas aulas aqui do canal Nilu. Então, se vocês ainda não assistiram essas aulas, é bom que vocês assistam para ter uma maior compreensão desses povos que estão surgindo aí nesse momento, tanto os egípcios como o Reino do Kush. O Egito
e os mesopotâmicos estão compondo uma região conhecida como crescente e fértil, porque dá uma ideia de uma meia-lua crescente, né, de uma lua crescente, e fértil, porque esses povos se desenvolveram a partir da agricultura. Tanto os egípcios lá com o Nilo, como os mesopotâmicos com os rios Tigre e Eufrates, eles vão se desenvolver a partir do rio. E aí os povos sumérios, né, vão desenvolver essas zigurates, que são essas construções piramidais em formato de pirâmide, mas que tinham outra função, diferente lá do Egito. Para os mesopotâmicos, a zigurate era um templo, um lugar de contemplação. Então eles construíam um templo em cima dessas pirâmides, como uma forma de chegar mais perto aos céus, né, mais perto dos seus deuses. Então eles construíam essa pirâmide nesse sentido. Durante muito tempo, acreditou-se que a escrita foi desenvolvida na Mesopotâmia. Hoje, com os estudos arqueológicos, nós podemos compreender que a escrita, na verdade, surgiu de forma simultânea. Além da Mesopotâmia, teria surgido no Egito, na China e na Índia, né, no mesmo momento aí da história. Então, a gente não pode dizer que a escrita surgiu exatamente primeiro lá na Mesopotâmia. Mas eles tinham uma forma muito peculiar de escrita, chamada de escrita cuneiforme. Eles usavam um estilete em forma de cunha, né, que ele ficava assim, curvado. E aí eles iam numa placa de argila e iam escrevendo, né? Escrevendo, na verdade, com uma escrita pictográfica, ou seja, com desenhos para representar uma série de elementos que eles queriam, como, por exemplo, como estava a produção anual de um determinado elemento da agricultura, como estava o sistema das cheias dos rios, ou até mesmo, mais tarde, né, como estava o processo de comércio. Quanto eles conseguiam vender, quanto eles tinham produzido. Então, uma série de elementos aí que vão auxiliar na administração pública, eles estavam desenvolvendo e escrevendo nessas tabuletas de argila, né, a partir da escrita cuneiforme. Por volta de 1900 anos antes de Cristo, os amoritas dominaram o centro-sul dessa região. Então, uma parte abaixo aí da Mesopotâmia. E nesse domínio, eles estabeleceram o primeiro império babilônico, ou seja, o primeiro império na região aí da Mesopotâmia. E eles tiveram um governante chamado Hammurabi. Hammurabi, ele escreveu o primeiro código de leis conhecidos até então da história. Por que conhecidos até então? Porque ele está escrito numa pedra, na escrita mesopotâmica, explicando quais são essas leis que tinham que ser obedecidas aí nesse império de origem amorita. Então, em plena Mesopotâmia, ele tinha um código de leis chamado olho por olho, dente por dente. O que é essa ideia do olho por olho, dente por dente? Para os mesopotâmicos, né, no caso aí, a partir de Hammurabi, se você faz algo contra alguém, você tem que ser punido dessa mesma forma. Depois dos amoritas, os assírios dominaram a região. Os assírios eram povos conhecidos como povos muito cruéis. Eles tinham um exército com arqueiros, lanceiros e carros de guerra. Então eram inovações muito importantes naquele momento para a guerra. E eles conseguiram dominar essa região da Mesopotâmia a partir desse elemento, da guerra, com sua crueldade. Eles vieram do norte e tornaram essa região uma área de intensa circulação. Já era, como eu disse a vocês, ela não tinha uma defesa natural, era uma região de vale, onde você tinha aí a entrada de diversos povos por vários lugares. Então, por conta disso, você vai ter aí essa grande sucessão de povos, um dominando o outro. Por volta de 612 a.C., os caldeus aí dominaram o império e formaram outro império em seu lugar, chamado de Império Neo-Babilônico. Neo significa novo, babilônico, o Império Babilônico que já havia existido anteriormente. O Império Babilônico já havia existido anteriormente, como eu falei, quando teve o seu maior imperador, seu principal imperador, que foi Hammurabi, que escreveu o Código de Hammurabi. Nesse segundo Império Babilônico, você vai ter aí a figura do rei Nabucodonosor II. Nabucodonosor, ele foi um dos grandes responsáveis aí pela construção do Jardim Suspensos da Babilônia. O Jardim Suspenso da Babilônia, até hoje não se tem comprovação arqueológica, né, científica, de que eles realmente tenham existido. Mas há muitas referências aí que tratam dele como uma das 7 maravilhas desse mundo antigo. Por volta de 586 a.C., eles invadiram Jerusalém e escravizaram muitos judeus, né, durante esse período. O Império Babilônico caiu por volta de 593 a.C. E aí, né, essa região vai ser ocupada por diversos povos, diversos outros povos que estão surgindo nesse momento, e acaba, então, a civilização mesopotâmica.
A sociedade mesopotâmica, de uma forma geral, ela se organizava de forma piramidal. A gente pode utilizar a pirâmide aí para compreender melhor como ela estava organizada. Vocês podem ver aí. Você tem um rei no topo dessa pirâmide, abaixo você tem os sacerdotes, os nobres e os militares, um pouco mais abaixo comerciantes, escribas e artesãos, aí pessoas que têm um conhecimento específico de diversas áreas, e abaixo a maior parte dessa sociedade, sustentando essa pirâmide, está os camponeses e os escravos. Então é uma organização piramidal para a gente ter uma noção de que a maior parte que na verdade sustentava essa organização do Estado, que essa maior parte pagava impostos e trabalhavam nas obras públicas, que sustentavam toda essa organização estatal. A economia se dava principalmente a partir da agricultura, então eles faziam tanto a agricultura como artesanato, como comércio. Os artesãos trabalhavam muito com madeira, com cerâmica e com metal, e é por isso que se tinha uma grande cultura material aí desse período. E todo esse processo da agricultura, da pecuária, do artesanato, era vendido no intenso comércio desenvolvido aí na região. Então eles já tinham um intenso comércio com várias regiões aí que eles estavam fazendo trocas comerciais. E as trocas comerciais eram feitas mesmo na base da troca, de um produto por outro. Não havia a questão, a relação da moeda aí nesse período. Eles faziam mesmo na base da troca de produtos. Então hoje nessa aula nós podemos compreender um pouco sobre a Mesopotâmia, os diversos povos que passaram por essa região, que a Mesopotâmia atualmente compõe lá a região do Iraque, vários países que estão ali limítrofes ao Iraque, e como diversos elementos desses, várias coisas aí chegaram até nós, chegaram referências até nós, a partir tanto da escrita desenvolvida na Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme, como também com diversos elementos da cultura material, que foram aí produzidos ao longo da história, e que estes elementos servem de fontes para a gente compreender a história da Mesopotâmia, dessa terra entre rios, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, onde se desenvolveu uma grande civilização. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe o seu joinha, não esquece de deixar o seu joinha. Coloca aí nos comentários, se vocês têm dúvida do que vocês acharam, podem colocar aí nos comentários. E a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Lembrando, se você não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal para receber aqui a nossa próxima aula do canal Nilu, Professor de História.